E bem-vindo ao novo vídeo. Em 2022, um incidente intrigante envolvendo o objeto metálico esférico ocorreu no Oriente Médio. Este objeto voador não identificado chamou a atenção dos habitantes locais devido às suas características e comportamento consistentes, semelhantes a outros avistamentos na região. Este evento incomum veio à tona graças aos esforços da NASA. A organização formou uma equipe de pesquisa independente composta por 16 especialistas de vários campos para investigar OVNIs. Durante um período de 9 meses, esta equipe estudou esses fenômenos. Menos de um ano após o início de sua pesquisa, eles revelaram um vídeo mostrando um objeto esférico metálico não identificado pairando em algum lugar sobre o Oriente Médio. Esses orbes são frequentemente observados em outras partes do mundo, movendo-se de maneiras incomuns, o que aumenta seu mistério. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e apertar o sino de notificação. E antes de começarmos, curta o vídeo. A misteriosa Mammoth Cave é conhecida por vários motivos. Em primeiro lugar, é o sistema de cavernas mais longo do mundo, estendendo-se surpreendentemente por 640 quilômetros e um labirinto de várias passagens. No entanto, o que torna essa caverna ainda mais interessante é a história de H.P. Lovecraft, que a torna bastante assustadora. Cerca de 4.000 anos atrás, foram os índios pré-históricos que entraram pela primeira vez nessa caverna e começaram a enterrar seus entes queridos em suas passagens profundas. Durante 2.000 anos, a caverna foi um local visitado regularmente pelos índios até que a sua presença cessou repentinamente. Algumas pessoas afirmam que ocorrências estranhas acontecem na caverna e espíritos vagam por lá. Existe até a história de um homem que afirmou ter sido perseguido por uma criatura com características humanas, mas com garras de rato e olhos negros. Este é o Homo antecessor, que viveu aproximadamente entre 800.000 e 1,2 milhão de anos atrás, durante o Pleistoceno inferior. Restos fósseis foram encontrados na Espanha, especificamente nos sítios Grandolina e Cima del Elefante, na região de Atapuerca. O sítio Grandolina, na Espanha, rendeu mais de 80 fósseis representando pelo menos 6 indivíduos do Homo antecessor. Esses restos incluem elementos esqueléticos e cranianos e datam de pelo menos 780.000 anos atrás. Acredita-se que seja um ancestral potencial que pode ter levado aos neandertais e aos humanos modernos. No entanto, a relação evolutiva exata entre essas espécies ainda está sob investigação. O Homo antecessor exibe uma combinação de características primitivas. O crânio exibe uma mistura única de características arcaicas, como uma caixa craniana baixa e alongada, juntamente com características mais modernas, incluindo um nariz saliente e um rosto grande. Os sítios da Atapuerca, onde esses fósseis foram descobertos, também renderam ferramentas de pedra e evidências de atividade de açougue, sugerindo que o Homo antecessor estava envolvido na caça de animais de grande porte e no uso de ferramentas para processamento de carcaças, indicando um certo grau de complexidade comportamental. Segundo os relatos do Evangelho de João no Novo Testamento, um soldado romano perfurou o lado de Jesus com uma lança durante a crucificação. Esta lança é tradicionalmente identificada como lança sagrada. Acredita-se que a lança sagrada possua poderes religiosos e místicos significativos. Segundo lendas cristãs medievais, quem possui a lança tem o poder de conquistar nações e determinar o destino dos impérios. Dizem que concede invencibilidade a quem a exerce na batalha e traz vitória nos conflitos. Ao longo da história, vários governantes e líderes procuraram obter a lança sagrada. Lendas e afirmações sobre o seu paradeiro surgiram ao longo dos séculos. Acreditava-se que estava na posse de Constantino o Grande e de outras figuras históricas proeminentes. Uma menção notável da lança sagrada está associada ao Sacro Imperador Romano Carlos Magno, que teria descoberto a lança. Ele acreditava que seu poder garantia suas vitórias na batalha. Havia rumores de que Adolf Hitler, o líder da Alemanha nazista, estava obcecado em adquirir a lança sagrada. Hoje, a lança sagrada está preservada na Basílica de São Pedro, na cidade do Vaticano, embora a Igreja Católica não faça quaisquer reivindicações sobre sua autenticidade. Em 2016, foi descoberta na Polônia uma cápsula do tempo supostamente preparada na década de 1930 por oficiais nazis. Foi encontrado durante uma construção na cidade de Złocieniec, no nordeste da Polônia. A cápsula do tempo era feita de cobre e selada com chumbo. Dentro da cápsula, os pesquisadores encontraram uma coleção de documentos, incluindo jornais, fotografias e outros artefatos do início do século XX.
Acredita-se que os objetos tenham sido deixados por oficiais nazistas em 1934 durante a construção de um centro de treinamento da SS. A descoberta também lançou luz sobre a construção do centro de treinamento da SS nas proximidades, que foi usado para treinar oficiais da SS em técnicas de combate. Alguns itens revelaram os nomes e fotos de indivíduos que haviam sido treinados no centro. Apesar de ter sido enterrado no solo por mais de 80 anos, o conteúdo da cápsula do tempo foi descrito como muito bem preservado. Você já ouviu falar da Arca de Noé? De acordo com a Bíblia hebraica, Noé tinha 480 anos quando foi instruído por Deus a construir uma arca para sobreviver ao dilúvio. No livro de Gênesis, o Monte Ararat está associado ao lugar onde a Arca de Noé deveria estar. No que hoje é o leste da Turquia, um capitão do exército turco, Ilhan Durupinar, encontrou um local em 1959 que ele não conseguia acreditar com seus próprios olhos. Perto do Monte Tendurek, que fica na mesma área, há uma formação de barco que se acredita ser tão longa quanto a arca mencionada na Bíblia. Por muito tempo, pensou-se que a Arca de Noé estava enterrada no sítio de Durupinar, localizado no leste da Turquia. Mas essa formação extraordinária muda o foco. A partir de 2021, estudos estão em andamento para provar que esta é a localização da lendária embarcação. Esta poderia ser a Arca de Noé? O que você acha? Em Germering, uma cidade na Baviera, Alemanha, arqueólogos descobriram um antigo poço dos desejos com mais de 3.000 anos. Esse poço estava repleto de tesouros cuidadosamente deixados por pessoas da Idade do Bronze para fins rituais. Localizado a oeste de Munique, esse antigo poço revelou um tesouro de surpresas, incluindo cerâmicas lindamente trabalhadas, joias requintadas e vários outros artefatos. Uma das descobertas mais marcantes foi uma coleção de 26 alfinetes de bronze para roupas, cada um meticulosamente trabalhado e exemplificando o artesanato da época. Além disso, foram encontradas mais de 70 peças de cerâmica, como lindas tigelas, xícaras e potes. A equipe de escavação também descobriu uma pulseira, 2 espirais de metal, um dente de animal, 4 pontas de âmbar, uma concha de madeira e restos de vários animais vegetais. O poço tinha originalmente cerca de 5 metros de profundidade, sugerindo que foi escavado durante um período de níveis mais baixos do lençol freático. Os arqueólogos acreditam que a comunidade local pode ter lidado com maus resultados de colheita e secas persistentes. Para fazer face a esses desafios, decidiram colocar os seus bens mais valiosos no poço, esperando tempos melhores no futuro. Os ídolos do Olho de Teubrac são uma coleção de pequenas estatuetas de pedra descobertas na antiga cidade de Teubrac, na Síria. Essas estatuetas foram encontradas em uma estrutura conhecida como Templo do Olho, datando do início do meio do período Uruk do Norte, por volta de 3.700 a 3.500 a.C. O verdadeiro significado, função e objetivo desses artefatos permanecem desconhecidos, mas acredita-se que tenham sido colocados no templo como oferendas votivas. Esculpidos em pedra, especificamente alabastro de gesso, os ídolos não têm mais do que 13 centímetros de altura. Uma característica marcante são seus grandes olhos gravados, simbolizando atenção aos deuses. Alguns até têm vários pares de olhos ou representações de crianças dentro do corpo do ídolo maior. O simbolismo dos olhos era popular na Mesopotâmia na época, e desenhos de olhos foram encontrados em objetos do cemitério real de Ur e em templos. No entanto, os ídolos oculares de Teubrac são completamente únicos e não têm paralelos conhecidos na Síria ou na Mesopotâmia. Qual você acha que é o verdadeiro significado deles? Em 1968, um grupo de homens russos descobriu uma caverna na região da Abcásia, na Geórgia. Esta caverna, chamada Caverna Veriovikna, é hoje conhecida como a caverna mais profunda do mundo, com uma profundidade incrível de 2.212 metros. É quase impossível explorar toda a caverna devido ao seu enorme tamanho. Uma equipe de pesquisadores entrou na caverna para pernoitar e admirar o lindo Lago Azul Turquesa. Durante a exploração, eles também descobriram cristais gigantescos que tinham até 50.000 anos e continham vida bacteriana. No entanto, a certa altura, eles ouviram um som assustador semelhante a um rugido. De repente, a caverna começou a tremer violentamente, como se um poderoso terremoto estivesse ocorrendo, e uma parte da caverna foi rapidamente inundada com água. Felizmente, os pesquisadores conseguiram escapar, mas tiveram que deixar grande parte de seus equipamentos para trás para saírem com segurança.
Aqui temos o povo da caverna do Veado Vermelho, um grupo de humanos pré-históricos conhecidos a partir de restos fósseis encontrados na caverna do Veado Vermelho ou Maludong e na caverna Longlin, na província de Yunnan, no sudoeste da China. Os humanoides nesta caverna foram descobertos pela primeira vez em 1989 por mineiros que extraíam calcário na área de Maludong. Os fósseis permaneceram sem estudo até 2008, quando foram identificados como um grupo distinto de humanoides. Esta espécie exibe uma mistura de características humanas arcaicas e modernas. Seus crânios possuem uma combinação única de características primitivas e derivadas, diferenciando-os de outras espécies humanas conhecidas. Os fósseis foram datados de aproximadamente 17.830 a 11.500 anos atrás, situando-os na época do Pleistoceno Superior. A classificação específica desses humanoides ainda é debatida entre os cientistas. Alguns pesquisadores sugerem que eles representam uma sobrevivência tardia de uma espécie humana arcaica, enquanto outros propõem que poderiam ser uma população híbrida de humanoides denisovanos e humanos modernos. Pesquisas recentes de DNA, no entanto, indicam que eram humanos modernos aparentados com populações contemporâneas no leste e sudeste asiático. As evidências também sugerem que esses povos antigos tinham uma dieta variada, incluindo o consumo de veados de grande porte, o que lhes valeu o nome. Sechoseki, também conhecida como Pedra da Morte, é uma pedra lendária localizada na região de Nasu, na província de Tochigi, no Japão. Segundo a lenda, a pedra emite uma aura malévola que faz com que qualquer ser vivo que entre em contato com ela morra instantaneamente. Dizem que os pássaros que voam sobre a pedra caem no chão e até a grama próxima murcha. A origem da pedra está associada a um conto popular do período Heian, que durou de 794 a 1185. Esta história é sobre uma monstruosa raposa de 9 caudas conhecida como Tamamo no Mai, que assumiu a forma de uma bela mulher e serviu como dama de companhia do imperador do Japão. No entanto, sua verdadeira identidade e intenções nefastas foram descobertas e ela foi banida. Dizem que quando Tamamo no Mai foi executada, seu espírito malévolo permaneceu para trás e se transformou no Sechoseki. A pedra se tornou um símbolo de sua maldição e da energia negra que ela possuía. Apesar de sua reputação de ser um local a evitar, a pedra continua a ser uma atração turística popular devido ao seu significado mítico e à sua reputação misteriosa. Em 2022, teria sido dividido ao meio, levantando preocupações de que um espírito irado tivesse sido libertado. Você está andando em uma montanha, admirando a vista a milhares de metros de altura quando se depara com a coisa mais inesperada de todos os tempos. Esta pessoa encontrou um coelho rosa gigante, e o coelho tem um nome, que é Reise. Você pode encontrar Reise na vasta paisagem verde da montanha Coleto Fava, no norte da Itália, a uma altitude de cerca de 1.524 metros. Reise em si não é um simples bicho de pelúcia, pois tem mais de 60 metros de comprimento e 6 metros de altura. As pessoas que o encontraram pela primeira vez ficaram compreensivelmente chocadas. Afinal, como é que há um misterioso coelho gigante tão alto em uma montanha? O que acontece é que o coelho cheio de palha foi feito por um coletivo de arte chamado Gelatin, que pretendia que Reise fizesse os visitantes se sentirem como os pequenos liliputianos do livro As Viagens de Gulliver. A cripta da civilização de Thornwell Jacobs é uma cápsula do tempo localizada em Atlanta, Geórgia, que foi selada em 1940 e está programada para ser aberta no ano de 8113. A cripta da civilização é considerada uma das primeiras cápsulas do tempo do mundo e foi criado como uma forma de preservar a história da civilização humana para as gerações futuras. Thornwell Jacobs embarcou neste projeto e criou a cripta como uma sala cheia de vários objetos do início do século XX. A ideia foi concebida por ele na década de 1930 e foi inspirada na descoberta da tumba de Tutankhamon no Egito em 1922. Os objetos incluíam itens como um catálogo da Sears Hall Book, um microfone usado pelo presidente Franklin Roosevelt e uma maquete do avião Spirit of St. Louis de Lindbergh. A sala em si também está equipada com vários recortes de jornais, instrumentos científicos como um microscópio e um pedaço de bolo. O objetivo era fornecer um instantâneo da civilização humana naquela época, para que as gerações futuras pudessem aprender como as pessoas viviam naquela época. A cápsula do tempo está selada atrás de uma porta de 1 tonelada. Em Évora, Portugal, na Igreja Real de São Francisco, existe uma capela adornada com estranhas exibições de ossos, caveiras e até corpos inteiros pendurados nas paredes.
Este local é conhecido como a Capela dos Ossos e foi construído por monges franciscanos no final do século XVI. Na altura existiam 43 cemitérios ocupando terrenos valiosos em Évora e arredores. Para homenagear as almas dos falecidos e abrir espaço, os monges decidiram construir a capela e realocar os ossos. Em vez de esconder os ossos a portas fechadas, eles acreditavam que seria melhor exibi-los abertamente. Ao entrar na capela, você fica imediatamente impressionado com a quantidade de corpos enterrados dentro de suas paredes. Cerca de 5.000 pessoas encontraram aqui seu local de descanso final. Num pequeno caixão branco junto ao altar estão os ossos dos 3 monges franciscanos que fundaram a igreja no século XIII. Acima da porta de entrada da capela, uma mensagem arrepiante dá as boas-vindas aos visitantes. Nós, ossos, estamos aqui esperando pelos seus. Muito estranho, não é? A história humana é muito mais antiga do que se acredita e sofreu muitas catástrofes. Em apenas algumas centenas de anos avançamos de carruagens puxadas por cavalos para carros e viagens espaciais. Dado esse rápido progresso, levanta-se a questão de saber se avanços semelhantes podem ter ocorrido no passado. Uma evidência intrigante e frequentemente citada para apoiar a ideia de antigos visitantes extraterrestres da Terra é um artefato de 3.000 anos que se assemelha a uma nave espacial. Este artefato ganhou atenção graças a Zecharia Sitchin, que o descobriu em 1973 na Turquia. Alguns veem esse artefato como evidência da presença alienígena, enquanto outros acreditam que as antigas civilizações humanas tinham tecnologia avançada como veículos voadores. Este misterioso artefato de pedra encontrado perto do Lago Van, na atual Turquia, retrata um homem sentado no que parece ser um traje espacial. De acordo com Zacarias, o artefato foi descoberto na cidade de Tuzba, que era a capital do reino de Urartu no século IX a.C. Urartu era uma civilização conhecida por seus metalúrgicos habilidosos e linguagem única que estava relacionada ao Urrita e não tinha conexões conhecidas com outras línguas. Em 2014, um homem chamado Kenny Vitt postou um comentário em um vídeo intitulado Filho de um técnico na Área 51. Nesse comentário, ele afirmou que durante uma caminhada perto da base aérea de Nellis, em Las Vegas, descobriu uma caverna secreta. A entrada daquela caverna parecia a letra M. Kenny afirmou que, quando entrou na caverna, seu corpo começou a tremer e ele entrou em pânico. Ele fugiu rapidamente porque esta foi uma das coisas mais estranhas que já lhe aconteceram. As pessoas nos comentários ficaram curiosas e o encorajaram a voltar, investigar e filmar esse fenômeno e a estranha caverna. Mas um comentário se destacou. Alguém o avisou para não voltar porque ele poderia não sair. Kenny ignorou o aviso e voltou 2 vezes para a caverna. Infelizmente, ele nunca mais voltou depois de sua última visita. Vários dias depois, as autoridades encontraram apenas seu telefone. O que você acha que aconteceu com Kenny? Vamos conhecer o Homem-Dragão. Uma de suas características mais marcantes é o crânio. O crânio foi descoberto em 1933 na região de Harbin, na China, mas só recentemente foi identificado como uma espécie única. Seu crânio está excepcionalmente bem preservado, o que nos permite identificar características que o distinguem de outras espécies conhecidas como humanas. Exibe um grande volume cerebral, estimado em cerca de 1.420 centímetros cúbicos, ainda maior que o do homem neandertalensis. O crânio do homem-dragão tem uma estrutura robusta e poderosa, com sobrancelhas proeminentes, ossos grossos e um rosto largo, indicando adaptações para resistência e durabilidade. As características únicas do crânio do Homem-Dragão levaram os pesquisadores a especular que o Homem-Dragão pode ter possuído uma força física e resiliência incríveis em comparação com outras espécies semelhantes aos humanos na época. Essa descoberta fornece informações valiosas sobre a história evolutiva dos humanos na Ásia Oriental e desafia teorias anteriores que sugeriam que o Homo sapiens era a única espécie semelhante ao homem naquela região. A análise do crânio do Homem-Dragão também sugere que ele está mais relacionado com o Homo sapiens do que com os Neandertais, lançando dúvidas sobre a crença anterior de que os Neandertais eram os parentes mais próximos da nossa espécie. Um cinema foi descoberto acidentalmente nas catacumbas de Paris por uma unidade policial durante seu treinamento. É do conhecimento geral que Paris tem quilômetros de túneis subterrâneos e cavernas. Então, quando um dos policiais encontrou um túnel com uma placa dizendo proibida entrada e uma câmera gravando todos que passavam, eles decidiram dar uma olhada. Enquanto eles continuavam andando, eles ouviram uma fita com um som de cães latindo, que provavelmente era para assustar os intrusos.
Então, eles encontraram terraços esculpidos na rocha ao longo de cerca de 400 metros quadrados. A sala continha uma grande tela de cinema, equipamento de projeção e uma grande coleção de filmes. O mistério é que, até hoje, ninguém sabe quem construiu esse cinema. O Shamir de Salomão é mencionado em antigos textos judaicos e no folclore, particularmente no contexto da construção do Templo de Salomão. Segundo a lenda, o Shamir possuía a capacidade única de cortar ou moldar pedras duras, como diamantes ou mesmo a pedra mais dura de todas, a própria Pedra Shamir. Dizia-se que era uma criatura pequena, parecida com um verme, que podia cortar rochas e metais sem esforço, sem o uso de ferramentas ou exercício de força. A existência do Shamir foi atribuída ao rei Salomão, que, segundo a história, precisava dele para construir o Templo de Jerusalém. Várias versões da lenda descreveram como o rei Salomão obteve o Shamir. De acordo com uma versão, o rei enviou seu servo de confiança para capturar Shamir em seu habitat natural ou para descobrir seu segredo. Outra versão sugere que o próprio Salomão possuía o conhecimento para controlar Shamir e o usou para a construção do templo. A natureza e a origem do Shamir, no entanto, permanecem envoltas em mistério. Algumas interpretações o descrevem como um ser sobrenatural criado especificamente por Deus. O Voyager Golden Record é um registro fonográfico que foi incluído tanto na Voyager 1 quanto na Voyager da NASA 2, que foram lançados em 1977. O registro pretendia ser uma mensagem da Terra para quaisquer civilizações extraterrestres em potencial que a espaçonave pudesse encontrar. Sob a orientação do astrônomo Carl Sagan, uma equipe foi montada para compilar o Golden Record. O registro continha imagens analógicas e sons de fenômenos naturais, como tempestades e erupções vulcânicas, bem como músicas que vão desde a música clássica ocidental até a música tradicional africana e chinesa. As saudações faladas em vários idiomas pretendiam transmitir a diversidade da humanidade. As imagens do disco incluíam fotos da anatomia humana, bem como imagens que representavam a diversidade da vida na Terra, incluindo plantas, animais e paisagens. Havia também diagramas e informações científicas, incluindo um mapa mostrando a localização da Terra na Via Láctea. Embora a Voyager Golden Record tenha recebido muitos elogios, também houve críticos que se opuseram à ideia de enviar tal mensagem ao espaço. Eles argumentaram que era imprudente transmitir informações sobre nosso planeta e civilização para potenciais civilizações extraterrestres, pois não podíamos prever como eles reagiriam. Esta aqui é a apresentação mais antiga conhecida de um espírito para a humanidade. Deixe isso penetrar por um momento arrepiante. Datado de cerca de 1500 a.C., este espírito, atualmente alojado nas coleções do Museu Britânico, só se torna visível quando visto de cima sob condições de iluminação. Apesar de seu tamanho pequeno, cabendo facilmente na palma da mão, a tábua ainda contém instruções meticulosamente detalhadas para banir espíritos problemáticos. As instruções descrevem a criação de estatuetas representando um homem e uma mulher, a preparação de 2 recipientes de cerveja e a recitação de palavras rituais ao nascer do sol, invocando o poder do deus mesopotâmico Shamash, conhecido por sua capacidade de conduzir espíritos ao submundo. Segundo o especialista Irving Fickel, o objetivo dessas ações era transferir a presença espiritual para uma das estatuetas. A linha final do texto contém uma advertência alertando os leitores para não olharem para trás. Embora essa declaração cautelosa provavelmente se refira à viagem das estatuetas ao submundo, ainda é possível que também seja dirigida aos próprios exorcistas. Dilmun, um lugar de destaque na mitologia e literatura mesopotâmica, desempenha um papel significativo na epopeia de Gilgamesh, considerada a primeira obra-prima literária. Acredita-se que seja a morada da imortal Utnapishtim, a quem Gilgamesh procura em sua busca pela vida eterna. Dilmun também é mencionado no mito de Enki e Ninhursag, onde é retratado como um paraíso celestial e uma terra de pureza. Foi também um importante centro comercial que conectava a Mesopotâmia, o Vale do Indo e a Península Arábica. O Bahrein, a antiga terra de Dilmun, era considerada uma terra sagrada e próspera, frequentemente mencionada em textos sumérios. Embora possam não ser tão imponentes quanto arranha-céus modernos, os muitos grandes túmulos contribuem para a paisagem única e rica herança cultural do Bahrein. Espalhados por cerca de 30 km² na ilha principal do Bahrein, esses montes cobrem 5% da área total. Esses montes foram construídos ao longo de vários séculos e serviram como locais de sepultamento para o povo da civilização Dilmun.
O vasto tamanho e número dos montes intrigaram e surpreenderam arqueólogos e historiadores. Lendas e folclores locais costumam descrever os montes como antigos e misteriosos, com histórias de espíritos e gênios que habitam os túmulos. A Cueva de las Manos, também conhecida como Caverna das Mãos, em Santa Cruz, Argentina, parece algo saído de um filme misterioso. Nessa caverna existem centenas de marcas de mãos antigas pintadas nas rochas. O que torna tudo ainda mais fascinante é que essas impressões de mãos foram feitas entre 13.000 e 9.500 anos atrás por pessoas que viveram milhares de anos antes de nós. Além das impressões das mãos, também é possível admirar imagens de animais e cenas de caça nas paredes rochosas, lembrando uma obra de arte pré-histórica. O mistério dessa caverna é que ninguém sabe quem fez essas impressões de mãos ou por que o fizeram. Continua a ser um enigma sobre o qual arqueólogos e pesquisadores especulam. Talvez fossem símbolos rituais, talvez fossem uma forma de transmitir conhecimentos, ou talvez apenas uma expressão artística de gente da época. Aqui temos o Paranthropus boisei, também conhecido como o Homem Quebra-Nozes, descoberto por Mary Leakey em 1959 no desfiladeiro de Olduvai, na Tanzânia. Paranthropus boisei tinha uma constituição robusta, com um rosto grande em formato de prato e uma crista sagital proeminente no topo do crânio. Eles tinham maçãs do rosto grandes e músculos maxilares poderosos, indicando uma dieta especializada. Sua dieta era bastante incomum, consistindo de materiais vegetais fibrosos e duros, como raízes, tubérculos e frutas duras. Apesar das suas características físicas robustas, esta espécie humana tinha um volume cerebral relativamente pequeno em comparação com os humanos modernos. Evidências fósseis sugerem um volume médio do cérebro de cerca de 525 centímetros cúbicos. Paranthropus boisei viveu entre 2,3 e 1,2 milhões de anos atrás, durante a época do Pleistoceno, e coexistiu com outras espécies primitivas semelhantes aos humanos. Eles tinham ferramentas simples de pedra, mas suas habilidades na fabricação de ferramentas eram relativamente limitadas em comparação com outras espécies contemporâneas semelhantes aos humanos. Depois de ouvir essa história, você provavelmente estará verificando as caixas abandonadas no sótão novamente. Em 2021, um especialista em uma casa de leilões examinou pilhas de papéis em um sótão de uma casa de Edimburgo, na Escócia. A certa altura, uma das caixas chamou sua atenção, porque dentro estava a Declaração de Independência Americana. Após alguma investigação, a mulher chamada Cat descobriu que ela segurava um dos 201 originais. John Quincy Adams contratou William Stone para fazer cópias oficiais da Declaração de Independência em 1820 para preservar sua história. A cópia que a mulher encontrou acabou nas mãos de Charles Carroll, uma das 56 pessoas que assinaram. Mais tarde foi passado para seu neto e depois para uma família escocesa. Ficou perdido por mais de 177 anos antes de ser encontrado por Cat. Uma cópia da Declaração de Independência Americana poderia ser vendida por milhões de dólares. Acho que depois de ouvir essa história, você provavelmente vai checar o sótão para ver se há algo de valor lá. O Holandês Voador é um navio fantasma que assombra os mares, principalmente ao redor do Cabo da Boa Esperança, na África do Sul. A origem da lenda remonta ao século XVII. A história fala de um navio holandês sob o comando do capitão Hendrik van der Decken, ou simplesmente o holandês. O navio estava em uma viagem perigosa ao redor do Cabo da Boa Esperança quando encontrou uma forte tempestade. Apesar dos apelos e advertências da tripulação, o capitão recusou-se a voltar atrás ou procurar abrigo até o dia do juízo final. Sua desobediência invocou uma maldição que condenou ele e seu navio a navegar pelos mares para sempre. O Holandês Voador é frequentemente descrito como um navio fantasmagórico, envolto em névoa e aparecendo como um navio escuro e misterioso com velas esfarrapadas. Encontrar o navio era considerado um mau presságio entre os marinheiros, que se acreditava trazer infortúnio e destruição. Alguns relatos até afirmam que a tentativa de se comunicar ou fazer contato com o navio resultou na morte do observador e se tornou para sempre parte da tripulação amaldiçoada. Um dos avistamentos mais famosos do Holandês Voador foi pelo príncipe George de Gales, que mais tarde se tornaria rei. Você entrou em um novo milênio, é uma das primeiras coisas que a cápsula do tempo da Disneylândia disse. A Disney é conhecida por comprar cápsulas, algumas das quais foram inauguradas recentemente e outras ainda faltam alguns anos. Em abril de 2023, como parte da comemoração do aniversário da Disney,
uma cápsula do tempo foi aberta no Disney Animal Kingdom, na Flórida. A cápsula do tempo foi enterrada em 1998 em homenagem ao 25º aniversário da Disney e foi inaugurada 25 anos depois, em 2023. O conteúdo da cápsula do tempo incluía vários itens e memorabilia do ano de abertura, como ingressos para parques, materiais promocionais e até mesmo uma fita VHS de um programa especial que foi ao ar no Disney Channel. Os funcionários do parque criaram um vídeo mostrando o conteúdo da cápsula do tempo, dando aos espectadores um vislumbre da história e da cultura da Disney nos últimos 25 anos. Outra cápsula do tempo da Disneylândia foi enterrada em 17 de julho de 1995, na comemoração ao 40º aniversário da Disneylândia. A cápsula foi enterrada no pátio do Castelo da Bela Adormecida e está programada para ser inaugurada no 80º aniversário da Disneylândia em 2035. Há muito tempo, a tinta azul era rara e preciosa na Europa. Era preciso adquirir pedras de lápis-lazuli do Afeganistão, que eram mais caras do que ouro. Mas do outro lado do mundo, com os maias, a história foi diferente. Lá eles tinham sua própria tinta azul vibrante chamada Maya Blue, que talvez já usassem em 600 a.C. Você pode encontrar esse azul único na antiga cidade de Chichén Itzá, especialmente popular durante o século VIII, quando adornava os murais do período clássico maia. Durante anos, os especialistas se perguntaram como os maias criaram essa cor fascinante. Por fim, na década de 1960, eles descobriram o segredo: uma argila rara chamada atapulgita, junto com um corante de planta anil, semelhante ao índigo. A tinta que resultou dessa combinação, Maya Blue, tinha propriedades notáveis. Permaneceu linda por muito tempo, mesmo sob o sol e em altas temperaturas. Isso demonstra quão inteligentes eram os maias e quão importante era a arte para eles. Apesar de sabermos como fizeram isso agora, o processo ainda permanece um mistério para nós. As misteriosas estátuas de Nínive no Iraque foram encontradas em vários locais da cidade. Nínive foi construída na margem oriental do rio Tigre e era cercada por um impressionante sistema de muralhas defensivas. A cidade cobria cerca de 750 hectares e era dominada por duas colinas proeminentes, Tel Krunujik e Tel Neb Yunus. Muitas das estátuas descobertas em Nínive datam do século VII a.C. e foram encontradas durante escavações realizadas principalmente no século XIX. Achados significativos incluem estátuas colossais de touros alados com cabeças humanas que antes guardavam os portões da cidade. Essas divindades protetoras foram feitas para afastar o mal e demonstrar o poder do rei. Conhecidas como Ieyasu, as estátuas são caracterizadas por seu artesanato detalhado e tamanho enorme. Muitas estátuas desse período foram descobertas nas ruínas do palácio de Senaqueribe, que apresentava relevos intrincados, relatando várias cenas de vida e conquistas assírias. Algumas histórias contemporâneas veem essas estátuas como amaldiçoadas, influenciadas pela turbulenta história da região e pelo trágico destino de Nínive. A caverna Nut Putty, uma caverna no estado de Utah, nos Estados Unidos, foi fechada permanentemente em 2009 devido a alguns acontecimentos trágicos. Essa caverna tem passagens estreitas que se estendem por 430 metros e é muito apertada para navegar. Algumas passagens têm até curvas complicadas onde você mal consegue passar. Apesar dos desafios, pessoas aventureiras tentaram explorar a caverna. Como você deve ter adivinhado, nem sempre terminava bem. Em 2009, a caverna teve que ser fechada porque um homem chamado John Jones, que na época tinha 26 anos, ficou preso em uma passagem e não conseguiu sair. Este é o Homo rudolfensis, uma espécie semelhante à humana descoberta em 1972 perto do lago Turkana, no Quênia. Essa espécie em particular viveu simultaneamente com outras espécies semelhantes aos humanos, incluindo o Homo erectus. No entanto, o Homo rudolfensis tinha um volume cerebral relativamente grande em comparação com espécies anteriores semelhantes às humanas. Restos fósseis indicam um volume cerebral médio de cerca de 775 centímetros cúbicos. Seus rostos e dentes também eram maiores e mais robustos, sugerindo adaptações a uma dieta e padrões de mastigação diferentes. Sua dieta provavelmente consistia em uma combinação de alimentos vegetais e carne. Além disso, eles tinham um corpo grande com uma altura média estimada em cerca de 175 centímetros. Esta espécie humana também é frequentemente associada ao uso de ferramentas de pedra.
Ferramentas de pedra encontradas nas mesmas camadas geológicas dos fósseis do Homo rudolfensis sugerem que eles eram capazes de fabricar e usar vários tipos de ferramentas. A presença de ferramentas de pedra e evidências de atividades de abate em ossos de animais sugerem que eles eram capazes de caçar e coletar carne. Evidências fósseis também indicam que eles podem ter vivido em pequenos grupos sociais. Se você está escalando uma montanha, a última coisa que você espera encontrar é um piano. Infelizmente, as montanhas são conhecidas por estarem cheias de lixo deixado para trás pelos caminhantes. Em 2016, um grupo de voluntários encontrou lixo que precisavam limpar na montanha mais alta da Grã-Bretanha. Mas depois de remover algumas pedras, eles se depararam com um piano no topo da montanha. A montanha tem incríveis 1.345 metros de altura. Então, como um piano pode ter ido parar aqui? O piano estava quase completo, só faltavam as teclas, o que já é um mistério. Até hoje, é uma pergunta sem resposta quem teve força suficiente para puxar um piano inteiro montanha acima. A espada Excalibur é uma arma lendária associada à história do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda. Segundo a lenda, o rei Arthur puxou a espada de uma pedra, provando sua legítima reivindicação ao trono. Excalibur é descrita como uma espada poderosa e mágica, muitas vezes retratada com propriedades extraordinárias. Dizem que é indestrutível e confere grande força e vitória na batalha ao seu portador. Houve várias alegações de que esta espada poderia ser real e algumas pessoas acreditam que a encontraram. No rio Vurbas, na Bósnia, foi descoberta uma espada de 700 anos que se assemelha muito à lendária Excalibur. A espada ficou presa em uma rocha e foi cuidadosamente removida por arqueólogos, tornando a descoberta extraordinária. Outra espada semelhante foi encontrada por uma menina britânica de 7 anos na Cornualha, na Inglaterra. Ela encontrou a espada lendária no lago Dosmary, que se acredita ser o local de descanso da Excalibur do rei Arthur. Assim como a lendária espada Excalibur, outra espada semelhante foi descoberta milagrosamente em uma rocha. A espada pertence a São Galgano, um cavaleiro italiano medieval que enfiou a espada em uma rocha e agora é um local de peregrinação e um símbolo de fé e paz na Rotonda de Montesiepe, na Toscana, Itália. Marthe de Florian, conhecida atriz francesa, herdou um lindo apartamento no coração de Paris, repleto de decorações e objetos de luxo. Durante o auge da Era Dourada, por volta de 1870, Marthe organizou muitas festas e eventos extravagantes neste apartamento. Mas tudo mudou durante a Segunda Guerra Mundial, quando Marthe foi forçada a fugir para o sul da França, deixando tudo para trás. Por quase 70 anos, o deslumbrante apartamento permaneceu trancado e abandonado, com todos os pertences de Marthe ainda dentro. Não foi até 2010 que o apartamento foi aberto e explorado pela primeira vez em décadas. Entre os muitos tesouros encontrados no apartamento estava um incrível retrato da avó de Marthe, do pintor italiano Giovanni Boldini, que nunca havia sido visto antes. Este retrato foi vendido em leilão por 3 milhões de dólares. Outros itens valiosos também foram descobertos, incluindo cartas de amor entre Marthe e Boldini, organizadas usando um sistema de fitas coloridas. Durante a demolição de uma antiga pousada e pub em Watford, Inglaterra, empreiteiros fizeram uma descoberta assustadora e surpreendente. Escondida na chaminé do prédio, encontraram uma garrafa do século XIX repleta de uma misteriosa coleção de anzóis, dentes humanos, fragmentos de vidro e um líquido não identificado. É considerada uma garrafa de bruxa, um amuleto colocado intencionalmente em edifícios para afastar a bruxaria. Esta garrafa junta-se a uma coleção de mais de 100 artefatos semelhantes encontrados em edifícios antigos, cemitérios e margens de rios em toda a Grã-Bretanha. A maioria dessas garrafas de bruxa remonta ao século XVII, uma época de histeria generalizada sobre bruxas na Europa continental. Embora a propriedade em Watford esteja principalmente associada ao local de nascimento de Angeline Tubbs, também conhecida como a Bruxa de Saratoga, a garrafa descoberta remonta à década de 1830. Isso torna improvável que esteja diretamente ligado à mulher. No entanto, a sua presença sugere que os ocupantes do edifício praticavam tradições anti-bruxaria muito antes de a maioria das pessoas pensar. Qual país do Oriente Médio você gostaria de visitar? Conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.